Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um SPE com você. E hoje, neste momento, vamos trabalhar com as aulas para a primeira série. Meu nome é professora Lina e estarei com vocês nesse momento. Mas antes de começar essa aula, eu quero agradecer a essa equipe especial, tanto o pessoal que está aqui na câmera, como o pessoal que faz toda a edição do material para chegar para vocês com qualidade. Já fizemos isso na aula passada, trabalhamos muito, foi uma semana intensa. E tenho certeza que para vocês também foi, com a quantidade de exercícios e atividades que vocês tiveram. Vi alguns comentários de vocês falando sobre as aulas. Quero que vocês entendam que a primeira aula que vocês tiveram foram orientações de estudo, era um guia, para que vocês entendessem todos os recursos que existem no positivo, no sistema positivo de ensino, e soubessem por onde começar, o que deveria ler, para onde depois caminhar. E hoje é que nós vamos trabalhar com atividades. Espero que seja uma aula muito produtiva. Vou iniciar fazendo uma revisão de tudo que vocês viram até o momento. Vamos pegar desde o início do volume 1 e chegar até o início do volume 2. E acredito que vai ser bastante coisa. Vamos acompanhando junto, que hoje eu vim com uma ajudinha aqui para fazer os exercícios. Para essa aula, nós vamos começar com o livro de atividades do volume 1. Então, quero que vocês separem aquele livro que é diferenciado, não faz parte do livro didático, ele é separado, e peguem o volume 1. Nele, quando você abrir na página 2, você terá uma parte que faz um resumo, um esquema, explicando a primeira parte da nossa introdução à física, que foi logo quando vocês iniciaram essa aula da primeira série, em que trabalhava sobre método científico. E ele apresentava um esquema de um tipo de método científico que vocês podem utilizar, que está aqui na página 2 do material de vocês. Ele trabalhava com a ideia de que para você entender uma situação, você tem que fazer uma problematização, depois uma hipótese, experimentar ou observar o que você propôs, fazer as análises, e se essas análises estiverem de acordo com a sua hipótese, você poderia, ou quem está fazendo isso, propor um princípio, uma lei, uma teoria. Daí você pode dizer, professora, assim fica muito vago. Você tem como dar um exemplo? Com certeza. Vamos pegar a situação atual. Nós estamos vivendo esse colapso, essa confusão desse coronavírus. E nós temos um problema, que é o grande número de mortos neste momento, ou que vem crescendo conforme está acontecendo. Então a gente pode dizer que temos um problema a ser resolvido. Como evitar que o número de mortos aumente? Então essa seria a nossa primeira etapa de um método científico, encontrar o nosso problema. Encontrei o problema, agora a gente tem que achar uma hipótese para resolvê-lo. Então você pode pensar, tá, e que hipótese nós temos? Uma hipótese pode ser o isolamento, como o que vocês estão fazendo. E será que ele dá certo? Bem, para saber se ele dá certo, só fazendo uma experimentação ou uma observação, aplicando isso. Então você aplica. Aplicou? Tem que ver agora os resultados e analisá-los. Então você vai para a parte de análise. Se essa ideia, se essa hipótese dá certo, se isso dá ok, a gente tem uma lei, um princípio, uma teoria, algo que funcionou de modo geral. E às vezes pode ser que isso dê errado. Se isso der errado, a gente teria que voltar e propor uma outra hipótese, como por exemplo, solta todo mundo e vê o que acontece. Essa é a ideia do método científico. E podemos então aplicar em um exercício. Vamos lá? Vamos aplicar no exercício da página 5, que eu anotei aqui para vocês. Página 5, faremos a atividade 1. Veja o que pede a atividade 1. O método científico consiste em uma série de etapas e procedimentos que objetivam a construção do conhecimento, utilizando os números de 1 a 5, com o número 1 representando a primeira etapa e o número 5 a última, enumere as sentenças apresentadas. Daí ele coloca, letra A, elaboração de hipótese.
É isso que você começa fazendo? Foi isso que a gente fez no meu exemplo? Não. Então não é essa a primeira. Pula. Construção de uma lei ou teoria. Opa, esse também não. Porque isso é o último passo. Definição do tema, do problema e das variáveis a serem observadas. Opa, achamos o nosso primeiro. Então, a letra C, a gente colocaria o número 1. Vamos ter que voltar para a letra A, para ver se não é ela que pode ser o nosso número 2. Elaboramos o problema, o que depois nós faríamos? Nós tínhamos que ir para, volta lá na página 2, se não lembra, hipóteses. E a hipótese está na letra A. Então, a letra A vai com o número 2. Daí continua. Depois da hipótese, o que a gente fez? Eu fiz a hipótese que todo mundo tinha que ficar em casa, fomos para observação. Vamos procurar onde tem observação. Construção de lei ou teoria? Não. Sistematização ou elaboração das condições pela qual o experimento pode ser realizado? Opa, chegamos! Letra D é o número 3. Fiz essa parte, vamos para o seguinte, que é construção da lei ou teoria. Então, letra B, construção. Antes disso, a gente tem que analisar os resultados. E por último, sim, a letra B, a lei ou teoria, que é o 5. Então, aqui enumeramos as etapas. Definição do problema, hipóteses, sistematização e elaboração do experimento, depois análise dos resultados e construção de uma lei ou teoria. Fizemos esse exercício, pode ficar para casa para você fazer o exercício da página 5 também, o exercício 2. Revisamos aqui a parte de método científico. Vamos seguir adiante. Seguindo adiante, nós vamos agora para a página 7. E na página 7, nós vamos falar sobre medidas, grandezas e unidades. Primeiro vamos lembrar rapidamente o que era a ideia de grandezas. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, se eu pego a minha mão e consigo medir este quadro, eu tenho aqui uma ideia de medida, correto? Agora, deixa eu perguntar para vocês, sono é algo que se mede? Cansaço, amor, sentimentos não se medem. Por mais que alguém possa falar, eu te amo muito, mais do que o universo, isso não tem como ser medido. Então, não é uma grandeza física. Grandeza física só podem ser coisas que são medidas. E para ter uma unidade, toda grandeza física tem uma unidade. E essas unidades, elas foram elaboradas, formando o tal do Sistema Internacional de Unidades. E por que mesmo que elaboraram isso? Porque inicialmente se mediam com as partes do corpo. Agora eu pergunto, com esse 1,62, vou ter o mesmo tamanho de palmo do que um jogador de basquete de 2,5 metros? Vai adiantar eu falar que esse quadro tem 1, 2, 3 medidas e um pouquinho, 3 medidas e meia? Ele vai encontrar a mesma medida? É lógico que não. Se ele não vai encontrar a mesma medida, não é algo universal e não tinha como ser utilizado. Por isso, o Sistema Internacional de Unidades estabeleceu padrões comuns. Dito isso, se vocês forem na página do livro de atividades de vocês, página 3, existe uma tabela mostrando quais são as unidades fundamentais do Sistema Internacional de Unidades. E elas fazem parte, a partir delas a gente consegue chegar em qualquer outra grandeza do nosso sistema internacional. Fazendo isso, a gente tem que lembrar que precisa fazer algumas transformações e por isso eu separei para nós fazermos 2 exercícios da página 7. O primeiro exercício que nós vamos fazer é o exercício 10, que fala assim: a distância da Terra até a Lua é de aproximadamente 384 mil quilômetros. Expresse esse valor em notação científica e no Sistema Internacional de Unidades. Aqui a gente vai relembrar 2 coisas: Sistema Internacional de Unidades e também notação científica. Tem aqui um número: 384 mil quilômetros.
Primeira coisa, precisamos arrumar esse 1000. 1000 a gente sabe que é 10 à terceira. Então eu tenho, na verdade, 384, ou também poderia colocar 3 zeros. 1000. E ainda estou aqui com o problema dos quilômetros. Quilômetros é uma unidade do Sistema Internacional? Se você não lembra, era bom retornar para aquela página onde tem as tabelas, que é a página 3. Se você lembra, deveria pensar que temos um problema com este quilômetro, que precisa ser retirado da conta para que a gente fique com metros, porque metro é a unidade do Sistema Internacional. E quilômetro a gente sabe que equivale a 10 elevado à terceira. Então eu tenho 384.000 vezes 10 à terceira. E precisamos deixar tudo isso em notação científica. Para estar em notação científica, o meu número precisa estar entre 1 e 9. Então eu tenho que tirar a vírgula que está no final do número e fazer com que ela chegue entre o 3 e o 8. Então vai ficar 3,84 vezes 10. Quantas casas a minha vírgula andou? 3, 4, 5. 5 casas e ainda isso vezes o quilômetro, que é 10 ao cubo. Na multiplicação de potências de mesma base, a gente sabe que isso repete a base e somam-se os expoentes. Então eu encontro que isso aqui é 3,84 vezes 10 elevado à oitava metros. E chegamos à resposta do nosso exercício, 3,84 vezes 10 à oitava metros. Muito bem, pessoal. Revisamos aqui a ideia de notação científica e também a parte de transformação de unidades. Deixarei, na verdade, o exercício 13 para vocês fazerem depois. Assim como o exercício da página, o exercício 7 desta mesma página, o exercício 11. Legal, vamos seguir para o próximo assunto, que é trabalhar com a parte de vetores. Vamos lá. Parte de vetores. E já começamos com ele com esta carinha aqui. Vamos lá. Primeiro vamos lembrar, falamos de grandezas. As grandezas são separadas em dois grupos. Os grupos das escalares e o grupo das vetoriais. Essas duas grandezas, que são diferentes umas das outras, elas são classificadas por conta de terem módulo, as grandezas vetoriais, direção e sentido. Daí você pode pensar, tá, mas o que é mesmo aquela ideia de módulo, direção e sentido? Para isso, ainda na página, deixa eu voltar aqui, 7, a gente tem esse exercício que eu deixei aqui em cima pequenininho, que é o 14. Ele fala assim, o que caracteriza uma grandeza vetorial? Ele fala módulo, direção e força? Não. Intensidade, direção e módulo? Se quiserem, podem até puxar. Intensidade e módulo têm o mesmo significado. Então, cai fora, não é isso. Letra C, módulo, direção e sentido? Exatamente. Módulo é o valor, a direção horizontal ou vertical e o sentido. Eu posso estar na horizontal e ir para a direita, eu posso estar na horizontal e ir para a esquerda. Na vertical, a direção. Eu estou na direção vertical, o sentido pode ser para cima e o sentido pode ser para baixo. Por isso que ela tem módulo, direção e sentido. A letra D diria intensidade, módulo e sentido. E a última, módulo, sentido e trajetória. Resposta correta, letra C. E agora vem um exercíciozinho de decomposição vetorial, que precisávamos relembrar isso, porque eu tenho certeza que quando você viu, você falou, vai cair trigonometria. E cai em situações trigonométricas. Então, é algo que é importante a gente sempre retomar, porque daqui para frente, principalmente no módulo 2, a gente vai cair em muitas situações que envolvem relações trigonométricas.
Este é o exercício da página 9, o exercício 21. Ele diz: o vetor v, apresentado na ilustração a seguir, apresenta uma velocidade cujo módulo é de v igual a 30 metros por segundo. Então, ele já me forneceu uma informação. Vamos recolher esse dado. Ele diz que v é igual a 30 metros por segundo e ele está representado ali no nosso esquema. E ele pede: desenhe as componentes horizontais e verticais deste vetor v. Aqui, galera, eu sei que tem muita gente que faz confusão e, por favor, quando forem representar no caderno de vocês, tomem cuidado. Se eu quero representar o vetor nas direções, as suas componentes, tanto na direção x como na direção y, eu tenho que partir do vetor existente. Não adianta, criatura, você pegar e fazer do meio do vetor para representar o seu vetor componente de v. Você tem que sair da ponta do seu vetor e fazer uma linha tracejada até chegar ao eixo horizontal x. E aqui, saindo da origem até o eixo horizontal, até essa linha que você acabou de fazer, a gente acaba de fazer o nosso vetor na direção x, a componente x desse vetor v. Por isso que eu disse, não adianta você pegar no meio dele, porque o tamanho dele, o comprimento dele é uma representação também, é a representação do seu módulo, da sua intensidade. Agora, também falta a componente vertical. Faço a mesma coisa, uma linha tracejada em direção à vertical. Cheguei na vertical, represento o meu vetor na direção y. Meu vetor vy, um vetor na direção y. E aqui está a letra A. A letra A era só fazer o desenho. Vamos ver o que ele pede na letra B. Na letra B, considerando que o θ, isto é, o ângulo, seja igual a 30 graus, determine os módulos das componentes do vetor v. Módulo é valor. Eu quero saber qual é o valor deste carinha Vx e deste Vy. Então, letra B, vamos calculá-lo. Para isso, chegam as relações trigonométricas. Se você olhar aqui na figura, nós formamos um triângulo retângulo, em que o ângulo é θ, um cateto é o Vx, o outro cateto tem o mesmo tamanho de Vy e a hipotenusa é o meu V. Então, com isso, eu consigo achar Vx, porque se ele está do lado do ângulo é porque ele é cateto adjacente e o que está na frente é cateto oposto. Então, eu sei que Vy é cateto oposto. E eu conheço o valor de quem? De quem? Do meu V. Eu sei que ele vale 30 metros por segundo. Eu sei que ele é a hipotenusa. Então, se eu sei, na verdade, se eu quero achar Vx, que é cateto adjacente, e eu tenho a hipotenusa, eu sei que essa relação trigonométrica é a relação cosseno do ângulo. Substituindo as informações que nós temos, eu quero achar Vx, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é o meu V, é igual ao cosseno de 30 graus, porque ele disse no enunciado que é para a gente considerar como sendo 30 graus. Substituindo os valores que nós temos que V vai ser igual a cosseno de 30. O seno é 1, 2, 3, o cosseno é 3, 2, 1. Raiz quadrada de 3 sobre 2, vezes, já vou passar esse V que estava dividindo para lá. Nós vamos encontrar vezes 30. Posso simplificar na multiplicação, o 30 com o 2 vai dar 15, e encontro que o meu Vx, que estava faltando um xzinho ali, é 15 raiz quadrada de 3 metros por segundo. Ufa! Achei uma componente, que é o Vx. Falta achar a outra componente, que é o Vy. Vamos fazer a mesma coisa. Só que a gente já sabe que se cateto adjacente por hipotenusa é cosseno, se eu fizer cateto oposto por hipotenusa, vou ter que fazer aqui menorzinho,
cateto oposto por hipotenusa, a gente sabe que é seno do ângulo θ. Então, faltou aqui um N, seno do ângulo θ. Substituindo, cateto oposto é o meu VY. Hipotenusa é o V. Seno do ângulo é seno de 30 graus. Substituindo os valores, quero achar VY. O seno de 30, o seno é 1, 2, 3, então é 1 sobre 2. O V está dividindo, passa multiplicando, ele vale 30. Então passa multiplicando. Posso simplificar esse 30 com esse 2 e encontro que o meu VY vai valer, VY vai ser igual a 15 metros por segundo. E aqui descobrimos o valor das duas componentes do vetor V. Descobrimos que Vx vale 15 raiz de 3 e que o Vy vale 15 metros por segundo. Muito bem, por aqui fechamos essa primeira parte da nossa aula. Seguiremos daqui a pouco para a próxima parte. Valeu, pessoal! Olá, pessoal! Vamos continuar fazendo a parte 2 dessa aula. Neste momento, estamos também no capítulo 2 do volume 1 e estamos resolvendo os exercícios com base no volume inteiro. Chegamos agora na página 13 do material de vocês, páginas 13 e 14. E nesse momento eu vou lá para a página 16 para que a gente possa resolver um exercício que junta diversas ideias desse início de conceitos iniciais da mecânica. Então, vamos junto, página 16, atividade 3. Ele diz assim: uma ciclista, que você pode ver ali na imagem, passeia pela cidade, coisa que a gente não pode fazer agora, deslocando-se 10 km em um sentido e 3 km em outro sentido qualquer, não diz qual. Em relação aos conceitos de distância percorrida e deslocamento escalar, pode-se afirmar que... E agora ele faz várias observações. Então vamos primeiro entender o que está acontecendo. Nós temos uma ciclista livre, leve e solta passeando por aí. Ela sai de um ponto A e, segundo o exercício, ela se deslocou 10 km. Então, ela saiu e foi até um ponto qualquer, B, e ela percorreu aqui 10 km. Depois disso, ela foi em outro sentido. E olha o cuidado, ele disse outro e não o contrário e não o mesmo, então significa que você poderia propor qualquer coisa. Ela poderia estar voltando no mesmo sentido, ela poderia descer na vertical, indo por uma outra rua, ela poderia ir em uma diagonal se ela encontrar uma travessa, porque ela é livre para ir para onde ela quiser. Então, o exercício não disse o que ela fez, só disse apenas que ela foi 10 km em um sentido e depois seguiu em outro. E nós temos várias opções desse outro. Eu vou colocar aqui por enquanto essas 3, só lembrando que esse traço em azul, ele vale 3 km dela ter se locomovido em outro. E agora vem as perguntas sobre distância percorrida e deslocamento. Aqui vale ressaltar. Primeira coisa, distância percorrida, galera. Distância percorrida é tudo aquilo que você realmente faz, o que você andar. Não importa se você vai e volta. Fui até a escola e voltei. Vai ter que contar a direção que você foi, mas o que você voltou. Porque isso é distância percorrida, como a própria palavra diz. É diferente de deslocamento escalar. Deslocamento escalar considera o quanto você se deslocou. Se você vai até a tua escola e volta, você se deslocou nada, porque você estava em casa e você voltou para casa, tá? Então, são dois conceitos que tem que ter cuidado. Se eu for considerar a distância percorrida por essa ciclista, eu vou saber que ela andou 10 km e depois ela andou mais 3. Então, com certeza, eu sei que a distância percorrida por ela vai ser os 10 quilômetros iniciais mais os 3 para qualquer lugar. Ela percorreu um total de 13 quilômetros. Agora falta o problema do deslocamento, e isso vai depender das alternativas. Ele diz:
A distância percorrida pode ser menor que 13. Isto é falso, porque não é menor, é igual. Ela percorreu 10 mais 3, não tem como ser menor. Letra B. A distância percorrida pode ser igual a 7. Falso. Por mais que ela voltasse, ela andou 10 para ir e 3 para voltar. Ela andou os 13. Se aqui nessa situação fosse o deslocamento foi de 7, daí a gente poderia considerar como verdadeiro, porque poderia. Porque a distância, se ela for 10 e voltar 3, ela teria andado 7 quilômetros. Mas não é isso que pede na letra B. Ele fala de distância percorrida, então esquece isso. Daí na letra C, diz, o deslocamento escalar é igual a 13. Para o deslocamento escalar ser igual a 13, ela teria que ter andado 10 e ter andado mais 3. Só que o problema é que no enunciado diz que ela foi em outro sentido. Se ela tivesse seguido na mesma linha, ela estaria no mesmo sentido, sentido de A para B. Então não pode ser 13, não pode ser 13 de deslocamento, o C dela não pode ser aqui, porque senão ela teria ido no mesmo sentido e não num sentido diferente. E daí o enunciado estaria errado. Então, cai fora essa. Letra D. O deslocamento escalar pode ser igual a 9. Agora a gente tem que pensar um pouco. Será que o deslocamento escalar pode ser igual a 9? Se o deslocamento pode ser 7, que nós vimos aqui, se ele fosse um pouco mais inclinado, por exemplo, para cá, vocês concordam que esta distância aqui, a gente poderia ter ela como sendo 9? Porque é um valor menor do que chegar até aqui. Então, ou além disso, a gente poderia ter ela indo um pouquinho mais para a gente ter ela fazendo um pouquinho qualquer coisa que fizesse com que desse 9 de distância. Então, aqui o deslocamento escalar pode ser igual a 9? Pode. Não está dizendo que é, mas é uma possibilidade. E a letra E diz, o deslocamento escalar não pode ser igual a 7. Falso, eu até já risquei aqui, ele poderia ser 7 se ela tivesse voltado no sentido contrário. Olha o cuidado da palavra, sentido. Ele falou que ele foi em outro sentido. Ir para a frente e voltar para trás são sentidos diferentes. Foi para a esquerda e voltou para a direita. Tá? Então poderia ser, né? E ele coloca uma palavra não. Por isso que a E está errada. Neste exercício, a correta é a letra D. Ótimo. Seguindo para o seguinte, fechamos a ideia de deslocamento e distância percorrida. Vamos agora para a atividade 9. Atividade 9. Atividade 9 está aqui. Ele fala sobre algo que nós vimos na aula passada, aquela orientação de estudo. Espero que vocês tenham lido, porque senão vai ficar difícil agora compreender. Então, lembrem que a gente comentou sobre velocidade média. E falamos que velocidade média, ele tinha relação entre deslocamento e tempo. Então, ele faz assim. Numa avenida longa, os sinais de tráfego estão sincronizados de tal forma que os carros trafegam a uma determinada velocidade e encontram sempre os sinais abertos, a chamada onda verde, que não tem nada a ver com questão ambiental, é só porque pegou todos os sinais verdes. Considerando-se que a distância entre sinais sucessivos é de 175 metros e que o intervalo de tempo entre a abertura de um sinal e a abertura do seguinte é de 9 segundos, a velocidade média que os veículos devem trafegar nessa avenida para encontrar todos os sinais abertos é. Essa é uma situação muito prática, gente, que se as pessoas seguissem e existisse mesmo a sincronização dos sinaleiros, as coisas e o trânsito correriam muito mais fácil. Porque aqui ele está dizendo que qual é a velocidade média que todos os veículos deveriam ter, para que a gente chegasse em todos os sinaleiros ao mesmo tempo verdes, considerando que eles estão todos sincronizados, uma situação hipotética e perfeita de uma cidade linda. Daí eu digo para vocês, não vai poder ter ninguém nem mais lento, nem mais rápido, senão vai atrapalhar essa situação. O que ele me disse? Ele me dá a distância entre dois sinaleiros. Então, se é a distância entre dois sinaleiros, é o nosso delta
S. E ele diz que o deslocamento que o veículo faz é de 175 metros. Além disso, ele diz que o tempo de um sinal para outro, de uma abertura para outra, é o nosso intervalo de tempo, é de 9 segundos. E vem a pergunta: qual é a velocidade média? Mamão com açúcar esse exercício. Ele te deu o deslocamento, te deu o tempo, que é a velocidade média, é só colocar na fórmula. Nós temos que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Substituindo os valores, eu vou ter que vai ser 175 dividido por 9. E a gente encontra que velocidade média 175 sobre 9. Só que isso aqui está em metros por segundo. Olhe lá as suas respostas, estão todas em quilômetros por hora. Você vai ter que converter. E você lembra como é que você converte? Se você está em metros por segundo e quer passar para quilômetros por hora, você deve multiplicar por 3,6. Multiplicando isso aqui por 3,6, você vai encontrar o belo valor de velocidade média, eu tenho que pôr aqui, 70 quilômetros por hora. Veio para cá a nossa resposta. A velocidade média. E com isso a resposta está na letra C. Muito bem. O que significa isso? Significa que se a pessoa mantiver 70 km por hora durante todo o trajeto, ela vai pegar todos os sinaleiros verdes e vai pegar essa tal dessa onda verde. Se a pessoa for mais rápido, ela vai pegar o sinal da frente fechado. Se ela for mais lenta, pode ser que ela atrapalhe os outros veículos. O ideal seria que todo mundo andasse nesta via deste exercício da PUC de Minas, que todos andassem a uma velocidade de 70 km por hora. Ótimo, vamos para a parte seguinte. E se eu não me engano, só tem mais estes dois exercícios para nós finalizarmos. Na página 20, o exercício 18, ele vai trabalhar sobre outro assunto que nós também falamos na aula passada, que foi o assunto de aceleração, que vocês devem ter lido e feito aqueles encaminhamentos que eu falei para vocês, leiam a página tal, façam a sondagem. Agora a gente aplica aquela orientação de estudo. O exercício 18 diz assim: partindo do repouso, um móvel atinge a velocidade de 144 km por hora em 5 segundos. Qual é a aceleração em metros por segundo ao quadrado? Então vamos, primeira coisa, recolher os dados. Um móvel parte do repouso. Se você parte do repouso, você já conclui que sua velocidade original, sua velocidade inicial é 0, porque você está partindo do repouso. Daí ele diz que atinge a velocidade, sei que a minha velocidade final é de 144 quilômetros por hora. E além disso, em um tempo, em um instante, em tempo, a gente sabe que é ΔT, o intervalo de tempo em que levou para a gente sair de 0 e chegar em 144 foi de 5 segundos. 5 segundos. E vem a pergunta, qual é a aceleração? Aceleração, ponto de interrogação. Para que a gente, desenvolvida pelo motor. A primeira, e além disso, em que unidade ele quer essa resposta? Ele quer que a aceleração seja dado em metros por segundo ao quadrado. Antes de iniciar, olha os seus dados. Você tem informação em quilômetros por hora, informação em segundos e que é em metros por segundo. Alguém está errado. Nesse caso, a velocidade não pode ser em quilômetros por hora. Temos que transformar para metros por segundo. Se agora há pouco a gente foi de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplicou, o processo inverso a gente tem que dividir por 3,6. E fazendo essa conta, a gente encontra que o valor é de 40 metros por segundo. Beleza. Agora é só aplicar na fórmula, é a parte mais fácil.
você sabe que a aceleração média é dada pela variação da velocidade pela variação do tempo, que foi o que você deve ter visto em sua casa, em seus estudos. Substituindo os valores, o que é a variação da velocidade? É velocidade final menos velocidade inicial. O intervalo de tempo a gente não precisa mexer, porque ele já está como em forma de intervalo. Substituindo os valores, a minha aceleração média, ou simplesmente aceleração nesse intervalo de tempo, é a minha velocidade, que tem que estar em metros por segundo, 40, menos 0, que não vai fazer diferença nenhuma, então nem vou pôr para não perder tempo, dividido pelo intervalo de tempo, que é 5. 40 dividido por 5, a gente encontra que a nossa aceleração média é de 8 metros por segundo ao quadrado. E aqui vale pensar, chegamos à resposta, mas é interessante pensar o que significa esse resultado. Esse resultado, ele está te fornecendo, se a gente abri-lo um pouquinho, a seguinte informação, que o veículo aumenta a sua velocidade. Deixa eu só escrever aqui, a cada segundo. Esse veículo, a cada segundo, aumenta 8 metros por segundo a sua velocidade. Passou 1 segundo, a velocidade foi de 0 para 8. Passou mais 1 segundo, a velocidade foi para 16. Passou mais 1 segundo, a velocidade foi para 24. Passou mais 1 segundo, a velocidade foi para 32. Passou mais 1 segundo, a velocidade chegou nos 40. Então aqui ele está te informando que para que a gente chegue de 0 a 40 metros por segundo em um intervalo de 5 segundos, a cada segundo que passa, a velocidade está aumentando em 8 metros por segundo. Esse é o significado desta aceleração. E agora eu vi que eu tomei toda a página para fazer o exercício 41. Vamos olhar o 41 para ver onde que eu vou fazê-lo, se ele cabe em algum canto ou se ele vai para a próxima página. Acho que ele vai para a próxima. Página 28, o exercício 41. Ele é de leis de Newton, que nós trabalhamos na aula passada também. Nós falamos que existem 3 leis de Newton. A primeira lei é aquela que diz que corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Como eu, parada, permaneço parada. E corpos em movimento tendem a permanecer. Partículas em movimento tendem a permanecer em movimento. Daí eu falei para vocês da história do espaço, uma pedra lançada no espaço. E teve gente que pensou, é muito difícil pensar isso. Mas então vá para dentro de um ônibus. Agora não pode. Mas quando vocês puderem voltar para os ônibus, na hora que o ônibus está parado e acelera, você é lançado para trás, por conta da sua inércia. E do mesmo jeito, quando você está em movimento e o ônibus freia, você continuaria seu movimento se não tivesse alguém para te segurar do lado ou se você não estivesse se segurando. Então essa era a primeira lei. A segunda lei, que ela é muito importante, ela fala sobre a relação em que a força depende da massa e da aceleração, e é chamado de princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei era aquela da ação e reação, né, que eu falei para vocês que se você chuta uma pedra, é como se a pedra chutasse você. Lembrado tudo isso, vamos para o exercício. E eu vou ter que fazer na página seguinte mesmo, galera, porque aqui não vai ter espaço. Ele é curto, mas ali não cabe. Vamos lá. Então, só relembrando, eu estou fazendo para os perdidos o exercício da página 28, o exercício 41. Né? Só vou verificar se é o 41 ou se é o 40. 41. 41. 41. Ele diz assim. E aqui é muito legal, vai grifando as informações. Tem dado numérico, grifa. Tá? Fica bem mais fácil. Então, primeiro, um objeto de massa 2 kg. Opa, já tem informação. Massa vale 2 kg. Parte do repouso, essa informação também é boa. Significa que se parte do repouso é porque a velocidade original dele é 0. E depois disso, mediante a parte do repouso e mediante a aplicação de uma única força de 10 newtons. Então, ele está em repouso, mas a gente vai fazer uma aplicação de uma força de somente ela, 10 newtons e mais nada está agindo. Posso até dizer que essa aqui é a minha força resultante, se ela for única, como diz aqui no enunciado.
Qual é a velocidade? Opa, ele quer saber, já colocou a dica. Quero saber qual é a minha velocidade. Após um intervalo de tempo de 3 segundos de movimento, contados a partir do início da aplicação da força. Então, tem um corpo parado, só essa força vai agir. Eu vou lá e empurro com uma força de 10 newtons, esse objeto de 2 kg, e eu quero saber que velocidade ele vai ter depois de 3 segundos empurrando ele. Para a gente saber a velocidade, voltando no exercício que a gente fez agora há pouco, a gente precisa ter a aceleração. Tá? E para ter a aceleração, a gente vai ter que aplicar a segunda lei. Daí você fala, professor, eu não consegui fazer toda essa relação tão rápido. Então eu digo para vocês, se tem força, tem massa, aplica a segunda lei. Em algum lugar você vai chegar. Você pode até não saber o que vai fazer, mas em algum lugar você vai chegar. E qual é a segunda lei? A segunda lei é aquela que diz que força resultante é a massa vezes a aceleração. E agora acho que as coisas começam a ficar mais claras. Porque eu tenho a força resultante e eu tenho a massa. Vai me aparecer a aceleração. Vamos substituir os valores. Nós temos a força como sendo 10 newtons, a massa como sendo 2 newtons vezes a aceleração. Está tudo no sistema internacional, não preciso me preocupar. 2 passa dividindo, 10 dividido por 2 não vai fazer o contrário. Nós encontramos que é 5 metros por segundo ao quadrado. Só que eu não quero a aceleração, eu quero a velocidade. Então lembre da fórmula que relaciona velocidade e aceleração. A aceleração é igual à variação da velocidade pela variação do tempo. Variação da velocidade é velocidade final menos inicial. E olha quem vai aparecer a nossa belezura, que era a velocidade que a gente quer descobrir. Então, vamos já substituindo e abrindo as contas. A aceleração eu tenho, é 5. Variação da velocidade é velocidade final menos a velocidade inicial. Vou colocar aqui só para não dizer que a gente não esqueceu dela. Menos 0. Dividido pelo intervalo de tempo. Por quanto tempo vai agir? Por 3 segundos. Esse 3 está dividindo, passa multiplicando. Eu encontro que a minha velocidade é 3 vezes 5, 15 metros por segundo. Chegamos à resposta. Ele quer no sistema internacional, então tá lindo. A nossa velocidade é de 15 metros por segundo. Olha que exercício simples, singelo, fácil e tranquilo. Você aplicou a segunda lei, achou a aceleração, a partir da aceleração encontrou a velocidade e conseguiu entender que se você tem um objeto de 2 kg e empurra com uma força de 10 newtons e não existe mais nada, nem atrito, nem outras forças agindo, você vai encontrar que depois de 3 segundos a sua velocidade é de 15 metros por segundo. Muito bem, galera. Fechamos aqui e agora eu tenho para vocês a parte que é com vocês, que são as tarefas que vocês podem fazer. Selecionei aqui alguns exercícios que têm relação direta com esse conteúdo que a gente acabou de ver. Acho legal que vocês façam e nas lives com os professores vocês tirem as dúvidas de vocês, se elas existirem. São esses exercícios que estão aqui listados e já inicio dizendo que no próxima videoaula vocês vão entrar no volume 2 e o volume 2 fala só sobre aplicações das leis de Newton e além disso sobre trabalho. Você fala mais trabalho? Mas é trabalho físico. Vocês vão ver até que em alguns momentos o trabalho não existe. E você vai subir e descer a escada e não vai ter trabalho. Mas isso é só para as próximas aulas. Mas voltando aqui no volume 2, você pode fazer a trilha 1, apenas a sondagem. E se não conseguir fazê-la, faça o reforço. E assim você se prepara para que na próxima aula, quando nós fizermos o nosso próximo positivo com você, você esteja preparado para entrar no volume 2. Muito bem, galera. Espero que eu tenha ajudado. Esse momento de isolamento eu sei que não é fácil. A gente está aqui dando o máximo. Espero que vocês também aí possam dar o máximo de vocês. E até a próxima. Valeu!